Queridos irmãos, eu quero aqui justificar. Este vídeo não era para ficar grande, mas não deu. Eu tive que ler aqui mais de 30 versículos. E se a gente ler e não expressar, não exortar, não explicar, não fica muito bom. Então eu quero fazer um pedido. Deu mais de 1 hora este vídeo. Ouça aí de 2 vezes. Tenha um pouco de paciência comigo, meu querido. Meus queridos ouvintes e irmãos, tenha um pouco de paciência. A intenção da gente é boa e não leva pouco tempo para a gente se preparar para o ensino. E a gente quer deixar bem detalhado. Mas tenha paciência, tira um tempinho aí. Se você não tiver tempo de ouvir todo de uma vez, ouça de 2 vezes, tire meia hora. Aí você marca lá onde você parou, depois você volta e assiste o restante. Mas é porque ficou muito comprido. Eu tenho um propósito, às vezes, de gravar um vídeo mais curto. Mas, irmãos, as coisas boas também não é tão facinho assim como nós pensamos, né? E cremos que a palavra de Deus é boa e proveitosa para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Medita nisso. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Espírito Santo seja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a qual hoje eu venho aqui expressar, é com a imensa alegria que eu venho aqui para partilhar um pouquinho do que tenho aprendido a mandado do Mestre. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, hoje aqui eu quero falar do ministério de ensino. O ministério de ensino na Igreja de Deus. Porque a gente percebe que a Igreja de Deus precisa muito aprender. E o que a Bíblia fala sobre os ministérios na igreja, sobre os dons de Deus na igreja? E a gente vê, percebe uma carência muito grande dentro da igreja. Mas eu vou começar com uma oração. Glória a Deus, aleluia. Bendito teu santo nome. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para gravar um vídeo, para propagar nas redes sociais. Senhor Deus, perdoa os meus erros, meus pecados, as minhas falhas, tudo que tenho eu cometido diante de Ti, que não tem Te agradado. Queira me perdoar e queira me ajudar, Senhor, para eu melhor Te servir nesta terra. Endireita o meu caminho, o que está faltando ser endireitado. Quero ser aperfeiçoado diante da Tua presença. Senhor Deus, Te apresento este trabalho aqui de evangelização, de esclarecimento da Tua palavra. Queira me guiar com o Consolador, com o Espírito Santo, aleluia, prometido, que nos guie. O Senhor disse que enviaria o Consolador, que nos guiaria em toda a verdade. Senhor, eu venho falar aqui palavras de amor, palavras que edificam, palavras que somam. Eu não venho aqui falar, maldizer de ninguém, afrontar ninguém, mas que eu venho aqui, Senhor, partilhar o santo amor do Senhor para com os seres humanos.
Pai eterno, preciso da tua guia. Tem misericórdia de mim. Preciso da tua direção. No nome do Senhor Jesus, me conceda a inspiração do céu para que eu venha falar palavras de edificação. No nome do Senhor Jesus é que te peço essas bênçãos a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seja dado glória, honra e louvor para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quero ser mais breve neste vídeo. Eu quero que ele, só uns 30 minutos, eu quero conseguir gravar este vídeo. Por que eu quero gravar este vídeo? Irmãos, também é uma maneira, é um pedido, pode ser uma forma de comunicar o Evangelho, a Palavra de Deus. E eu quero, meu propósito é que esse vídeo ele possa chegar na liderança da instituição, aonde chegar e as pessoas, os líderes, ou quem quer que seja ouvir, bem o que é bom. Como diz lá no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses: vinde tudo, examinai tudo e retendes o que é bom. Então, o meu desejo é que este vídeo chegue também na liderança da instituição que eu fui batizado, que é a Congregação Cristã no Brasil. É um pedido que eu faço também para os líderes, para os ministros, os anciãos mais antigos do Brasil, lá do Brás. É um pedido, sobre o ensino, o ministério de ensino que a Bíblia fala, que a Palavra de Deus fala. Por que esse pedido? Porque a gente se percebe que a gente aprendeu muito segmento doutrinário, ou também muitos palavreados, coisas que a gente fala, que a gente precisa melhorar. Eu quero dar alguns exemplos. A gente se percebe nesses últimos tempos, principalmente desde a pandemia, desde quando começou os cultos online. Foi manifestado através do culto online a carência dos ministros e a necessidade, para quem é um bom observador, para quem é examinador das Escrituras. Eu gosto de me dedicar no exame das Escrituras, na meditação das Escrituras, porque também as Escrituras não é só ler assim, passando por cima, mas quando a gente parte para uma pesquisa, para um exame daquele assunto, quando a gente debruça nas Escrituras para saber realmente o significado do texto, o que quer dizer o texto, observando e analisando o contexto, a gente absorve mais, a gente aprende mais. Então, através desses cultos online, de os pregadores e a público, também até a liderança, a gente percebeu que há uma necessidade de um ensino na igreja. O ministério de ensino é aquilo que fala sobre os dons de Deus. Lá em 12 de 1 Coríntios, fala sobre os dons de Deus.
E quando vai falando, 12, no verso 28, diz assim: e Deus estabeleceu em primeiro lugar na igreja apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, mestre ou doutores nas escritura. O mestre é aquele que dá exemplo, como um dia eu aprendi, que a diferença do discípulo para o aluno. O aluno, ele participa das aulas, mas nem sempre ele coloca em prática. Mas o discípulo, para ser chamado de discípulo, ele precisa imitar o mestre. Então a gente percebe que a igreja de Deus precisa desses dons, da execução desses dons. O dom de mestre, o dom de doutor. Não é médico, é o dom de doutor na palavra, mas guiado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Não é guiado por falácia humana, não é guiado por achismo humano, é ciência, a ciência da palavra. Aqui está aberto em 12 aos Romanos. Aqui fala sobre o ministério de ensino. O devido uso nos dons espirituais. Então eu vou ler aqui o verso 6, 12 aos Romanos, verso 6, diz assim: Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui falou do ensino. O que ensina, né? Falou que é para dedicar no ensino. Então o ministério de ensino, ou seja, devia ter na igreja, a igreja de Deus precisa ter o ensino, o exame das escrituras. Precisa na igreja, a gente se percebe, assim como existe os cultos, o culto 2 ou 3 vezes na semana, devia ter pelo menos uma vez na semana para a igreja de Deus se dedicar ao estudo bíblico, ao estudo, ao exame das escrituras, aonde pode ser uma reunião semelhante ao culto na casa do Senhor, uma reunião semelhante ao culto, só que essa reunião é dedicada ao estudo, ao exame das escrituras, aonde possa ter oportunidade os servos de Deus, a igreja de Deus, de fazer os seus questionamentos, num bom sentido, questionamento no bom sentido, de tirar as suas dúvidas, todos reunidos. E se o dom de mestre está na igreja, tem alguém que tem mais desenvoltura nas escrituras, alguém que se dedicou mais, que examinou mais e que é percebido nesta pessoa que ele tem a vocação do ensino e ele manifesta a palavra genuína, sem mistura humana. Então esta pessoa, aquele que tem o dom de mestre, o dom de doutor, então coloca esta pessoa também para trabalhar no ensino, na parte do ensino. A igreja de Deus ia se educar de uma maneira muito mais eficaz
aonde todos se tornariam mais sábios nas Escrituras, e é também uma maneira do povo de Deus examinar, ser influenciado ao exame das Escrituras. Porque, olha, irmãos, eu já vi vários servos de Deus dizer: irmãos, temos que ler a Bíblia. Irmãos, temos que ler a Bíblia. Leiam suas Bíblias em casa. Irmãos, mas uma coisa tem diferença. Como diz até um certo sábio, como diz um certo sábio, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o ministro, aqueles que o Senhor concedeu de estar na frente do povo, a missão dele, a primordial, é instruir o povo, é conduzir o povo. E olha, meus queridos irmãos e ouvintes deste vídeo, um culto aonde a liturgia é como na instituição Congregação Cristã no Brasil, a liturgia do culto, cantar 3 hinos, depois uma oração, depois cante mais um hino, depois é o momento da testemunhança e depois é o momento da palavra. Segundo os irmãos, a palavra é revelada, ela tem que ser revelada, Deus tem que mostrar esta palavra. Aí o irmão lê um texto da Bíblia e tem alguns irmãos que ele exorta o texto, mas tem outros irmãos que até fecham a Bíblia, lê, não explica muita coisa daquele texto, fecha a Bíblia. Então ali ele vai pregar a necessidade que ele crê, a necessidade da igreja. E muitas vezes Deus fala mesmo na necessidade de alguém e cumpre, não é verdade? Agora, aí não dá tempo de ter um ensino aprofundado. Por isso a gente vê até mesmo uma carência e uma falta de conhecimento da palavra de Deus no meio do povo. Olha, irmãos, não quero aqui dizer que o conhecimento é mais importante do que a obediência. A obediência é mais importante do que o muito conhecer. Se nós muito conhecer, mas não colocar em prática, também não adianta nada. Agora, para se colocar em prática, é preciso se conhecer. E conhecer corretamente, porque tem uma multidão aí que faz um grande volume em algumas instituições religiosas, um grande volume de povo. Inclusive, nós sabemos qual é a igreja no Brasil, qual é a instituição religiosa que compõe mais número de pessoas. Não é nem preciso eu falar aqui, que eu acredito que todo mundo sabe que é a igreja romana. Ela é que compõe mais número de pessoas, é a igreja mais poderosa até em dinheiro, mas em conhecimento da Bíblia. A falta de conhecimento, ela pode levar nós ao erro. Ela pode levar nós ao erro, ela pode levar nós aos achismos, aos equívocos. E nós, muitas vezes, se achar que está certo. Então, irmãos, através do ministério de ensino, a gente pode aprender mais. Então, queridos irmãos aí do Braz, a liderança, qualquer liderança que ouvir ver este vídeo, meus queridos, pense com dedicação nesse assunto. Dedique um dia da semana ou 2 vezes por mês na igreja, um estudo bíblico para a educação do povo no aprendizado da palavra de Deus. Porque, olha, irmão, eu estou toda hora olhando o relógio, eu não quero que esse vídeo passe de 35 minutos, mas parece que vai passar. A gente vê muita necessidade de aprendizado na igreja, porque se a gente perguntar o que algumas coisas, muito povo de Deus não sabe.
E olha lá que mais de 80% da Irmandade não tem intimidade com as Escrituras. Não tem intimidade com as Escrituras. Um dia desse, eu fazendo uma pergunta para alguém, eu não vou citar o nome aqui, quem é, mas eu fazendo uma pergunta, eu perguntei: fulana, se alguém foi uma mulher, se alguém te fizer uma abordagem como serva de Deus e uma outra mulher ou alguém te perguntar aonde é que está na Bíblia sobre o ósculo santo, o que você responderia? Ela não soube mostrar nenhuma passagem bíblica. Em lugar nenhum ela não soube mostrar aonde que a pessoa, aonde está escrito na Bíblia para saudar com ósculo. Eu digo, meu Deus, que necessidade. E assim por diante, se eu for mencionar aqui, a gente conta vários assuntos. Outra coisa que é preciso ser ensinado constantemente na igreja. A gente percebe que os irmãos já até falaram que graça não é a instituição, mas como já impregnou durante mais de 100 anos muitos membros da igreja, com este palavreado, ele dá a entender que a graça é a instituição. Deus me chamou nesta graça. Ontem Deus chamou na graça 10 almas no batismo. Exemplo, eu não saio desta graça. Então a gente se percebe, na hora que o irmão vai testemunhar, dou graças a Deus porque Deus me chamou nessa graça. Então, e já foi muito falado, né? A gente já viu muito falar sobre a instituição, é a única, é o caminho, aqui é o caminho, fora daqui não tem salvação. Olha, irmão, e isso, a gente sabe que não é verdade. O Salvador é o nosso Senhor Jesus. Tem muitos povos em outros lugares também que têm a graça de Deus, que foi agraciado por Deus, que ele é dedicado em cima daquilo que ele aprendeu. Bendito seja o Senhor. Até mesmo o Senhor Jesus teve uma hora, não cabe muito bem nesse contexto, mas dá para a gente meditar. O Senhor Jesus disse que contou uma parábola, e nessa parábola ele disse, salvo erro, é 16 do Evangelho escrito por Lucas. Ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nessa geração. Porque tem gente por aí que mesmo da maneira que eles aprenderam, são tão dedicados com as coisas de Deus, são tão dedicados no exame das Escrituras. É claro que cada um vai aprender aquilo que lhe foi ensinado. Por isso, eu quero dizer aqui, irmãos, a Igreja do Senhor Deus precisa do ministério de ensino. Se bem que já na parte da instituição congregação no Brasil, cristã no Brasil, já teve uma evolução, já teve uma percepção, está havendo uma mudança assim, né? Hoje já tem a salinha para as crianças, reunião para as crianças. E olha, irmão, precisamos da reunião para os adultos, os jovens também, os casados, para toda a irmandade. Precisamos do estudo bíblico, precisamos do exame das Escrituras, um momento no templo. O templo é o lugar específico que foi construído para este fim, para nós adorarmos ao Senhor. E o estudo bíblico também é uma adoração ao Senhor, é uma reunião de adoração, porque ali a gente pode se reunir, canta um hino, faz uma oração e começamos examinando a palavra de Deus, tirando as dúvidas do povo, alguém tendo a oportunidade de fazer perguntas.
é muito bom, é muito prazeroso o aprendizado, porque a palavra de Deus ela é alimento para nossas almas. E no momento que nós estamos reunidos, tratando o assunto, veja bem que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, quando eles foram para a adoração em Jerusalém, ele e sua família, Maria, José, era o tempo da adoração que eles foram. Na volta o Senhor Jesus ficou e voltaram à procura dele. Maria, seu pai, seus familiares voltaram procurando o Senhor Jesus na idade de 12 anos. E aonde ele foi encontrado? Ele estava fazendo culto? Não estava. Ele estava no templo ensinando os doutores. Ele estava no templo falando da palavra de Deus, e os doutores se maravilhavam com ele, os homens, os ministros, os líderes religiosos. Mas quando Maria chegou e perguntou para ele o que ele estava fazendo, por que ele tinha feito isso, aí ele deu uma resposta: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então o ministério do Senhor Jesus, ele foi voltado mais para o ensino. O Senhor Jesus ensinava os seus sermões em cima do monte. Ele ensinava na beira da praia, do mar. Ele ensinava pelas casas. Aleluia! A gente não encontra o Senhor Jesus na Bíblia fazendo culto. A gente não encontra ele fazendo culto. Mas é o seguinte, o que falo aqui também, eu peço ajuda. Se alguém aí, se eu falar alguma coisa aqui errada, eu peço ajuda. Quem ver este vídeo pode também fazer o seu comentário. Pode fazer o seu comentário. Tem um lugar no vídeo aí que você pode passar uma mensagem, escreve uma mensagem. Me ajuda também. Eu aqui tenho o prazer, a necessidade de ajudar alguém, mas eu gosto de ser ajudado, porque eu vou procurar perceber se realmente eu estou correto naquilo que estou expressando. Eu não vi o Senhor Jesus aqui na Bíblia, no evangelho dele escrito pelo povo dele, eu não vi o Senhor Jesus fazendo um culto, a não ser no dia da Páscoa e da Santa Ceia, porque me parece que fala depois de cantar um hino, então ali ele estava fazendo tipo uma adoração. Mas depois disso a gente só vê o ensino, só o Senhor Jesus se aplicar em instrução e ensinar o povo a santa palavra de Deus. E eu separei aqui, então, este momento, e o povo maravilhado com o ministério de ensino do Senhor Jesus. Olha que andava uma multidão para ouvir as suas palavras. Não era para participar de culto, era para ver Jesus falar, era para ver Jesus ensinar, era para ver Jesus instruir. Era isso, o ministério primordial de Cristo foi o ministério de ensino. E por isso Paulo também falou tanto do ministério de ensino, também, que eu separei algumas passagens aqui. Eu não posso explicar muito, senão o vídeo vai passar muito. Mas eu separei algumas passagens para me ler, eu gastei um tempo para separar, tirei mais de 30 versículos da Bíblia, pesquisando, olhando, revendo, para também ler aqui. E eu já vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Em Mateus 28, depois da ressurreição, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos e deu as seguintes instruções. No verso 19, Mateus 28, verso 19, ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Então, o Senhor Jesus mandou ensinar todas as coisas que ele tinha ordenado, ensinado. Em Atos, capítulo 20, a partir do verso 20, diz também: Paulo, aqui já é Paulo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vó-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O ensino aqui, Paulo está frisando o ensino do Senhor Jesus. No capítulo 20 de Atos, verso 31 diz: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Isso aqui, Paulo, antes da viagem dele, Paulo ia viajar, então ele reuniu os presbíteros da igreja primitiva lá, ele reuniu e estava dando instrução, admoestando, é o mesmo ensinando, então dando as recomendações para o ministério. Em Romanos 12, depois também o servo de Deus pode ler o capítulo todo, porque eu comecei aqui, né? Eu vou ler alguns versículos porque não dá de ler o capítulo todo. Mas bom é ler o texto, contexto, meditar, pensar, analisar. Romanos 12, eu já até mencionei no vídeo, né? Verso 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Verso 28, 12, verso 28 de 1 Coríntios, né? E 12 de 1 Coríntios, verso 8, foi o que eu li. Agora, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. Então, esses mestres que fala aqui são os ensinadores, são o homem, tem versão de Bíblia que fala doutores, como fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, diz que Deus pôs primeiramente o dom de apóstolo, os dons ministeriais, o dom de apóstolo, profetas, evangelista, pastores e doutores. Os doutores são os mestres, são os homens instruídos na palavra, os homens aptos na palavra, se bem que todo ministro de Deus, a Bíblia requer que seja apto no ensino, apto para ensinar. E a gente sabe que apto significa preparado, apto significa capacitado, que tenha condições de ensinar a igreja de Deus. Por isso fala em 1 Timóteo os requisitos para um homem ocupar o lugar da liderança, de estar na frente do povo, para quando ele é colocado na frente do povo, fala os requerimentos das qualidades que ele tem que ter. E essa é uma das qualidades, apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui aonde Timóteo estava, era a linguagem lá, para o presbítero e ancião, é bispo. Porque presbítero, ancião e bispo é o mesmo ministério, é o mesmo título.
sem acrescentar e sem diminuir. Porque tem lugar que a Bíblia chama presbítero e tem lugar que a Bíblia chama bispo, outro já chama ancião. No hebraico é ancião, no grego é presbítero e no latim é bispo. Então, 1 Timóteo 4:11, ordena e ensina estas coisas. 13, verso 13, 1 Timóteo 4, verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação ao ensino da palavra. Verso 14. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição da mão dos presbíteros, né? Do presbitério, que é a composição da liderança da igreja. O presbitério significa o grupo de líderes que estão na frente do povo. 1 Timóteo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de duplicada honra. Na Bíblia Corrigida, Almeida Corrigida, fala duplicada honra. Já na Almeida Atualizada, fala de duplicado honorários. Devem ser merecedores de drobados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Por que se afadigam? Porque muitas vezes, para a gente levar esta palavra de uma maneira genuína, é preciso de muita pesquisa. Não é só assim. Tem coisa aqui que a gente tem que ir para pesquisa, tem que fazer o exame das escrituras. Então isto leva tempo. Eu estou com isso aqui, mas isso aqui eu passei muitas horas lendo a Bíblia, procurando esses versículos, elaborando. Mandei imprimir para depois eu não ficar abrindo a Bíblia aqui toda hora, que ia demorar muito, para já ir direto. Então aqui diz, principalmente o que se afadigam na palavra e no ensino, porque gasta tempo para a gente se preparar e depois para a gente estar repassando aquilo que a gente aprendeu, compartilhando. Primeiro, verso 17 de 1 Timóteo 5, verso 17, eu já li, né? Agora, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, diz aqui, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É a instrução. A igreja de Deus precisa de instrução para que possa sair do exagismo, dos equívocos, porque tem coisa que nós aprendemos e que a gente vai pesquisar na Bíblia, igual no início da minha fé. A gente aprendeu muito, a igreja não tem pastor. Só que depois que a gente vai para o exame das Escrituras, a gente encontra na Bíblia, ele mesmo deu uns para pastores, uns para apóstolos. Alguém diz é dom. Claro que é dom. Apóstolo também é dom. Profeta também é dom. Mas que diferença tem um título? Título é título, o título fica em segundo lugar. O dom é muito mais importante. Então fala dom. Mas a gente dizia, não, a igreja, nessa igreja não tem pastor. Pastor é Jesus. E quando a gente vai ler na Bíblia que ele deu uns para pastores, e quando a gente lê lá em
Hebreus 13, verso 17, que diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Uai, não tem pastor? E como é que diz aqui? E diz aqui para obedecer a vossos pastores. Isso se refere à liderança, aos ministros, ao presbítero, ou ancião, ou bispo, seja lá como é o título na instituição. Se refere a esses homens que são colocados para guiar o povo de Deus, né? Porque na Bíblia não teve ordenação ou um título de pastor, oficializado pastor. O título que a gente encontra em Atos lá, quando foi instituído a liderança para a igreja, depois dos apóstolos sair evangelizando, Deus ia formando, ajuntando o povo, depois eles tiveram que colocar as pessoas para tomar de conta, para pastorear. E essas pessoas que foram colocadas para pastorear, eles receberam o título de ancião, de presbítero e de bispo, conforme a região que eu já falei. E também diácono. Diácono. É mencionado o título. A gente não vê o título de pastor, mas todos esses que compuseram esse lugar de estar na frente do povo, eles são os pastoreiros. É eles que vão pastorear. É claro que o pastor oficial, o sumo pastor, o pastor dono das ovelhas, é Cristo Jesus. Ele é o pastor dono das ovelhas. É como num homem, um grande fazendeiro, que tem um grande rebanho. Ele é o pastor dono, o dono. Só que ele contrata auxiliares. Ele contrata, que é chamado até de vaqueiro, lá na região aqui onde foi escrito a Bíblia, era chamado também de pastores, né? Porque diz lá, aqui, salvo erro, no nascimento de Cristo, no anúncio do nascimento de Cristo, o anjo encontrou os pastores de madrugada, cuidando de um rebanho. Então, essa palavra, ela é uma palavra figurativa. Deus chama os seus servos, Jesus chama os seus servos de suas ovelhas. E ele é o pastor. Então, esse pastor, ele também concedeu o seu dom, o dom de pastorear, o dom de cuidar, né? Então, a gente aprendeu que, não, mas não tem pastor. Quando vai para a Bíblia fala dos pastores. É o irmão que é colocado na frente do povo para zelar da igreja, do povo de Deus. Então, muitas coisas a gente precisa aprender, rever este laviado, porque ancião, presbítero, bispo é uma coisa só, e são os apacentadores, junto com os colaboradores também, porque quando os discípulos falaram, os apóstolos, Pedro, Paulo falou que fulano, meu cooperador, meus cooperadores, significa meus ajudadores, meus companheiros de trabalho. Não quer dizer hierarquia, mas eu vou terminar de ler porque não vai dar de explicar isso assim. Eu não quero que fique muito grande o vídeo. Vou terminar de ler aqui os versículos que separei. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade para que em nada ele fique embaraçado na hora de uma pergunta, na hora de um questionamento. Ele tem a ciência das escrituras, ciências do que ele vai responder, do que ele vai falar. Ciência significa conhecimento. 2 Timóteo 3,15 diz aqui: e que desde a infância sabe
as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, outro palavreado que quero citar rapidinho, que se a gente não aprender corretamente, a gente termina falando, a gente termina assim imitando erros. Por a gente gostar de examinar as Escrituras por uma necessidade de também se preparar para o ensino, para o trabalho da instrução da palavra de Deus para o povo, para o mundo, até o Senhor Jesus preparou os seus discípulos durante 3 anos e meio, ensinando, instruindo, preparando para depois enviar eles. Até depois de enviar, ele ainda disse, ou seja, o conhecimento é preciso, mas é preciso também do Espírito Santo. Ele, depois que subiu, o Senhor Jesus disse, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Por quê? Porque eles precisavam do Espírito Santo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para eles poder resistir o que eles resistiam, para eles poder enfrentar tantos problemas, tantas rejeições, tantas contradições, aleluia, prisões, perseguições, aleluia. Então, irmãos, e um exemplo aqui fala das sagradas letras. Alguém com aquela palavreado que tira um versículo lá do texto da Bíblia, onde fala a letra mata, o Espírito vivifica. Alguém acha que isso se refere a ler Bíblia, a examinar a Bíblia, se preparar na Bíblia. Não é isso que se refere àquele texto. Temos que prestar atenção no texto. O texto lá está falando, eu tenho um vídeo gravado aí no meu canal sobre a letra mata e o Espírito vivifica, o que quer dizer. O texto lá está se referindo às duas alianças, que era o tempo do Antigo Testamento e o tempo do Novo Testamento. Quando fala letra mata, significa que lá no Antigo Testamento, lê o texto, 2 Coríntios capítulo 3, lê lá devagarzinho meditando. No Antigo Testamento, a pessoa, conforme o que estava escrito na lei, e conforme fosse o grau do pecado, principalmente um do pecado que morria, e era literalmente, morria na hora que fosse pego no ato. Pelo que está escrito na lei, a pessoa, conforme aquele pecado, ele morria. Por isso que levaram uma mulher para o Senhor Jesus e disseram, Senhor, esta mulher, segundo a lei de Moisés, ela foi pega no ato e as tais têm que ser apedrejadas. Então morria literalmente. Por isso que fala letra mata. E o Espírito vivifica significa um Novo Testamento. O tempo que a misericórdia se manifestou, trazendo-nos mais chance de salvação, porque no Antigo Testamento era mais severo nessa parte em alguma coisa, conforme o pecado morria no dia que fosse pego naquele pecado. Então, por isso a letra mata. E tem alguém que acha que esse negócio da letra mata é se nós se preparar nas Escrituras. É claro, também pode dar algum sentido, porque alguém se prepara só na leitura da Bíblia, mas ele não tem a guia do Espírito Santo. Mas só que não é a Bíblia que vai matar a pessoa, não é a letra da Bíblia que vai matar a pessoa, é os seus próprios entendimentos, é a sua própria confusão. A Bíblia, a letra da Bíblia, elas são sagradas. Está aqui nesse versículo, capítulo 2. De 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. É Paulo falando para Timóteo. E ele diz assim, que desde a infância sabe as sagradas letras. E como podemos mencionar que a letra da Bíblia mata? A letra que foi inspirada pelo Espírito Santo, ela mata? Não, quem mata é a falta de entendimento. Quem mata... a pessoa pode
está morto no conhecimento, está morto no entendimento das Escrituras, mas isso não é culpa das Escrituras, da letra, das sagradas letras. Isso aí é culpa dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, é isso aí. Então a letra mata, não é letra da Bíblia, não é o que mata, é a lei que ela matava. É nesse sentido, falando das duas épocas do que acontecia. Mas vamos continuar. Não é examinar as Escrituras, não é a gente se preparar para o ensino, não é isso que mata. Isso faz acrescentar que a gente está buscando conhecimento para repassar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, já passou do meu propósito de 35 minutos. Mas tenha paciência, meus irmãos. Ouça de 2 vezes, eu já vou terminar de ler isso aqui. Não dá para explicar muito, porque senão o horário... Verso 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está vendo aí? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para nós nos corrigir, para nós, para a educação na justiça. Verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado significa apto também, habilitado, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz: prega a palavra, insta a quer seja oportuno, que não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Verso 5, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, ser evangelista é um ministério, o ministério de instruir a pessoa dentro do evangelho de Cristo. Mas isso genuinamente, porque se nós instruir errado, nós faz atrapalhar, nós faz enredar alguém em um segmento errôneo. Por isso que temos que nos preparar, nos capacitar nas Escrituras para poder propagar ela. Tito, capítulo 1, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Está vendo aí? Então o homem tem que estar preparado para o ensino, como para convencer os que contradizem, porque tem muito aí contradizendo a verdade. Tito capítulo 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Então, é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho da unidade no ensino, no conhecimento, de ser unido na doutrina, unido na palavra, porque a gente vê muita divisão. Isso aí é falta de uma conexão na igreja, é falta de ensino. Uns pesquisam mais a Bíblia, eles conseguem entender ou observar umas coisas a mais. Outros que não têm intimidade com a Bíblia, mas fica aí repetindo palavreado, muitas vezes entra em choque um com o outro, até mesmo no meio da liderança. Às vezes querem mudar alguma coisa até para melhor,
Aqueles que examinaram mais, aqueles que observaram mais, eles conseguem ver um horizonte melhor, um horizonte mais amplo. Aqueles que não examinaram tanto, mas também são fiéis a Deus naquilo que aprenderam, são zelosos naquilo que aprenderam. Mas tem vezes que a gente é zeloso até pelo machismo. A gente é zeloso até por uma coisa que não é daquele jeito que a Bíblia ensina, mas foi daquele jeito que a gente aprendeu. Paulo mesmo falou numa carta, salvo erro, é Romanos capítulo 10, no verso 2, ele disse para o povo lá: eu vos dou testemunho que vocês são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Então tá vendo aí? Vocês são, Paulo disse que dava testemunho, porque aquele povo era zeloso de Deus, só que faltava entendimento. E isso acontece também na igreja. Tem pessoas que é muito zeloso naquilo que aprendeu, mas na hora que chega uma luz da palavra, ou um conhecimento maior para querer repassar, ali causa um problema, causa uma contradição, porque uns está na tradição e outros querem entrar no que a palavra diz. Então, para isso é necessário o ministério de ensino na igreja, para que haja uma unidade de pensamento, uma unidade doutrinária, né? E vamos ver o que fala um pouquinho sobre a unidade. Filipenses capítulo 2, verso 2, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, seja unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui se fala de união de pensamento, né? Agora vamos ver o que o Senhor Jesus falou em João capítulo, Evangelho escrito por João 17, verso 17. A oração de Jesus. Mas eu estou lendo só alguns versículos. Na oração, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do erro, a verdade nos liberta do erro. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, verso 21 de 17 do Evangelho escrito por João. A fim de que todos sejam um, como tu és, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ainda Filipenses capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, segurança para vós, outro, que eu escreva as mesmas coisas, que eu fale as mesmas coisas para a segurança. Isso significa, é o homem que não fica oscilando. Uma hora ele fala uma coisa da doutrina, outra hora ele já muda. Então, ele é levado por qualquer vento de doutrina. E temos que ter firmeza no Evangelho. É por isso que temos que estar bem fixado, bem alicerçado, bem instruído, para que ninguém arranque a doutrina. Porque por falta disso aí, é que está acontecendo muita gente se desgarrando da instituição, por falta de instrução, por falta de ter o ensino na igreja, a dedicação ao ensino na igreja. Aí chega alguém de outra denominação e começa a falar, e ali aquela alma já é confundida e ela é levada por qualquer vento de doutrina. Mas se houvesse um trabalho mais dedicatório ao ministério do ensino da palavra na igreja, o povo era o mais preparado. E o povo não era taxado como um povo que não conhece Bíblia. E por isso, por causa de muitos achismos e por causa de muitas pessoas falar muitas coisas
antes bíblica, ou que a Bíblia não está dizendo daquele jeito, é que é falado heresias. O cidadão está pregando uma heresia. Eu nem vou citar algum exemplo aqui que a gente vê, que a gente observou depois desses cultos online, até da parte dos que ficam na frente, porque não vai ser necessário agora. Mas muitos erros bíblicos, a ponto de, aí a igreja é taxada como uma seita, por falta de conhecimento bíblico, isso aí é uma heresia, isso aí não é assim. Então, por isso, temos que ter instrução da palavra. Agora, para encerrar, já vai dar 1 hora este vídeo. Para encerrar, vós, pois, amado, 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18. Vou começar do verso 16. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. Ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais ele está falando a respeito do irmão Paulo. Começando aqui do verso 15. Irmão Paulo vos escreveu, segundo o irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes ou indoutos, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Deturpar quer dizer desfazem com a verdade, desfazem com o sentido real da verdade e muda o sentido do que o apóstolo quer dizer. Vós, pois, amado, prevenido como estáis de antemão, quer dizer, nós temos que nos prevenir antes. Vós, pois, amados, prevenidos, como estás de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Temos que nos prevenir no Evangelho da Paz para o combate. Porque a evangelização também é um combate. Paulo disse, combati o bom combate, porque há muita rejeição, há muita contradição, há muitos que contradizem o sentido real da palavra. É por isso que nós temos que nos prevenir, como diz esse verso 17. Vou repetir de novo. Vós, pois, amado, prevenidos, como estás de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses, insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento. O que é graça? Graça significa favor imerecido. É para nós crescer. O menino ia crescendo e ia achando graça. Diz lá a respeito do Senhor Jesus. O que é graça, Para me explicar o que é graça. Diz que o menino ia crescendo e achando graça diante de Deus e dos homens. A gente ser agraciado é alguém se agradar da gente e ajudar a gente em alguma coisa. A gente acha graça diante daquela pessoa. Então aqui diz que é para nós crescer na graça, no amor. Crescer na graça é crescer no amor, é crescer na obediência, é crescer na inteligência da palavra e no conhecimento.
crescer no conhecimento também. Oração é importante, examinar a Bíblia também é importante. É como duas asas. A oração é uma asa e o conhecimento da Bíblia é outra asa. O passarinho precisa de duas asas para andar. O avião precisa de duas asas. Equilíbrio, oração e Bíblia. Oração e conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia é alimento, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então eu preciso encerrar, que já passou de 1 hora. Então é isso aí, meus queridos, analisai. Deus que abençoe a todos. Eu vou encerrar este vídeo. Compartilhe esse vídeo se vocês acharem necessário. Mas quem ouvir este vídeo, ajuda ele a chegar até no Brás, ajuda ele a chegar no seu líder, dá para ele ouvir, que ele tenha paciência de ouvir, de fazer uma análise e de ajudar a Igreja de Deus a crescer na graça e no conhecimento da Santa Palavra de Deus. Vou encerrar como uma oração. Senhor Deus e Pai nosso que estás no céu, graça te dou por esta propagação através deste vídeo da tua santa palavra. Seja o nosso guia, que nós sejamos um propagador, mas melhor cumpridor da tua palavra. Não seja só propagador, porque se for propagador e não cumpridor, naquele dia vai ouvir uma voz que vai dizer: afasta de mim, que eu não vos conheço. Aí a pessoa vai dizer: Senhor, mas eu fiz isso, eu profetizei, eu propaguei, eu falei do teu nome. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque não vos conheço. Então é importantíssimo ser cumpridor da tua palavra e não só propagador. Deus vivo que estás no céu, abençoa os ouvidos que vão ouvir este vídeo, que eles ouçam e analisem. E se eles tiverem alguma coisa, e se alguém tiver alguma coisa para compartilhar comigo, que eu seja humilde, manso de coração, para ouvir e analisar também. Abençoa todas as famílias da terra, toda a liderança que estão na frente de um povo para conduzi-lo ao Senhor. Que todos façam com amor, mas que todos pensem 2 vezes no que diz a tua palavra. Ninguém quereis ser líder, ser mestre, sabendo que receberemos o maior juízo. Porque se ensinarmos errado, se desviarmos alguém da verdade de Deus, com o nosso achismo ou com a nossa falta de nos preparar na palavra, aí nós vai ter um preço a pagar maior. Então, que o teu povo, que os teus líderes analisem isso, Senhor, que eles são responsáveis, aleluia, pelo que eles ensinam. Então, nos ajude a crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento. Que a santa paz de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus e que o conhecimento do Espírito Santo seja com todos nós, para que nós sejamos cumpridores. Porque como vamos cumprir sem conhecer a verdade? Ou cumprir a falsos ensinos, falsos erros, que atrapalham a verdade na nossa vida. Que a santa paz de Deus e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém.